Os livros apócrifos da Bíblia são uma importante e complementar fonte de informação e conhecimento, acrescentando preciosos esclarecimentos às Sagradas Escrituras, principalmente naquilo que se refere à vida de Jesus Cristo entre os 8 e os 30 anos. A Sopia de Jesus é chamada. A Sopia teve seu texto encontrado na Biblioteca de Nag Hammadi em 2 cópias, 13v. 1, descoberta em 1945 no Alto Egito, e também presente no Códex de Berlim, encontrado no século XIX. Foi dirigido a uma assembleia que já conhecia o gnosticismo. Este texto foi reelaborado no século II d.C., na escola de Valentino, a partir de Epístola de Eugnostos, que tem um conteúdo de gnosticismo mais egípcio. Esta última, século e antes de Cristo, é uma carta formal, mais curta e direta, escrita por um instrutor a seus discípulos, também encontrada em Nag Hammadi 3:4. As passagens colocadas entre colchetes em itálico fazem parte da Epístola de Eugnostos e foram aqui acrescentadas quando a diferença entre os dois textos é expressiva. O texto é Sopia de Jesus, o Cristo de Deus, é apresentando na forma de diálogos, enquanto na Epístola os discípulos não são nominados, mas apenas as instruções. Início do livro apócrifo, a Sopia de Jesus. Após ele ressurgir de entre os mortos, seus 12 discípulos e 7 mulheres continuaram a ser seus seguidores e foram para Galileia, até a montanha chamada Presságio e Alegria. Quando se reuniram, estavam perplexos, confusos sobre a realidade subjacente do universo, o plano, a sagrada providência e os poderes das autoridades, e sobre tudo que o Salvador estava fazendo com eles no segredo do plano sagrado. Então, o Salvador apareceu, não em sua forma anterior, mas como um espírito invisível. E sua aparência assemelhava-se a um grande anjo de luz. Mas não devo descrever a sua aparência. Nenhum corpo mortal poderia suportá-la, somente um corpo físico puro e perfeito, como aquele sobre o qual ele nos ensinou na Galileia, no monte chamado das Oliveiras, e ali disse: a paz esteja com vocês. Minha paz eu lhes dou. E todos eles ficaram maravilhados e apreensivos. O Salvador riu e disse a eles: o que vocês estão pensando? Por que estão perplexos? O que estão procurando entender? Filipe respondeu a respeito da realidade subjacente do universo e do plano. O Salvador disse a eles: quero que saibam que todos os homens nascidos na terra, desde a fundação do mundo até agora, sendo pó, apesar de terem inquirido sobre Deus, quem Ele é e como é Ele, não encontraram. Ora, os mais sábios entre eles especularam sobre o ordenamento do mundo e seus movimentos. Mas sua especulação não alcançou a verdade. Pois, é dito por todos os filósofos que o ordenamento é direcionado de 3 maneiras e por isso não há concordância entre eles. Alguns deles dizem que o mundo é dirigido por si mesmo. Outros que é a providência que o dirige. E outros, que é o destino. Mas não é nenhum desses. Novamente, das 3 explanações que há pouco mencionei, nenhuma está próxima da verdade e elas são dos homens. Mas eu, que vim da luz infinita, estou aqui, por conhecê-la, para que possa falar-lhes a respeito da natureza precisa da verdade. Tudo quanto seja de si mesmo é uma vida contaminada, pois é autogerado. A providência não possui sabedoria nela. E o destino não discerne. Pois tudo quanto seja de si mesmo é vazio de vida, é autogerado. A providência é tola. E o destino é algo sem discernimento. Mas a vocês é dado conhecer. E quem quer que seja merecedor do conhecimento, o receberá. Aquele que não tenha sido gerado pelo relacionamento impuro, mas pelo primeiro que foi enviado, pois ele é imortal em meio aos homens mortais. Então, quem quer que seja capaz de se libertar destas 3 opiniões que há pouco mencionei e vir, por meio de outra explanação, a reconhecer o Deus da verdade e concordar em tudo concernente a ele, esse é imortal, habitando em meio aos homens mortais. Mateus, disse-lhe o Senhor: ninguém pode encontrar a verdade exceto através do Senhor. Portanto, ensina-nos a verdade. O Salvador falou àquele que é inefável. Nenhum princípio conhece, nenhuma autoridade, nem dependência, nem qualquer criatura desde a fundação do mundo até agora, com exceção dele mesmo e daqueles a quem ele queira revelar-se, através daquele que é da primeira luz. De agora em diante eu sou o grande Salvador. Pois ele é imortal e eterno. Ora, ele é eterno, não tendo nascido, pois todo aquele que nasce, perecerá. Ele não foi gerado, não tendo princípio, pois tudo que tem um princípio, tem um fim. Já que ninguém o governa, ele não tem nome, pois quem quer que tenha um nome é a criação de um outro. Ele é inominável, não tem forma humana,
pois todo aquele que tem forma humana é a criação de um outro. Ele tem a aparência de si mesmo, não como aquela que vocês viram e receberam, mas uma aparência estranha que supera todas as coisas e é superior ao universo. Ele olha para todos os lados e vê a si próprio a partir de si mesmo. Como é infinito, é eternamente incompreensível. É imperecível e não tem semelhança a qualquer coisa. Ele é o imutável bem. É sem falhas. Eterno. Abençoado. Apesar de ser incognoscível, sempre conhece a si mesmo. Ele é imensurável. Insondável. É perfeito, não tendo defeito. Ele é imperecivelmente abençoado. É chamado Pai do Universo. Filipe disse: Senhor, como, então, ele apareceu aos perfeitos? O Salvador perfeito respondeu-lhe: antes do que qualquer coisa seja visível, dentre aquelas que são visíveis, a majestade e a autoridade estão nele, visto que ele abarca inteiramente as totalidades, enquanto que nada o abarca. Pois ele é todo mente. E é pensamento, consideração, reflexão, racionalidade e poder. Todos são poderes iguais. São a fonte das totalidades. E todas as raças, desde a primeira até a última, estavam em sua previsão, aquela do Pai não gerado e infinito. E todas as raças desde a primeira até a última, estão previstas pelo não gerado, pois ele ainda não surgiu à visibilidade. Tomé falou-lhe porque esses surgiram e porque foram revelados. O perfeito Salvador respondeu: eu vim do infinito, para que eu possa dizer-lhes todas as coisas. O Espírito que é foi o progenitor, que tem o poder de um progenitor e a natureza de dar forma, para que a grande fartura que estava oculta nele pudesse ser revelada. Por causa de sua compaixão e de seu amor ele desejava dar fruto por si mesmo, para que ele não gozasse sua benevolência sozinho, mas que os outros espíritos da geração resoluta pudessem dar corpo e fruto, glória e honra na imperecibilidade em sua graça infinita, para que seu tesouro pudesse ser revelado pelo Deus autogerado, o Pai de toda a imperecibilidade e daqueles que apareceram mais tarde. Mas eles não haviam alcançado ainda a visibilidade. Porém existe uma grande diferença entre os imperecíveis. Porém existia uma diferença entre os éons imperecíveis. Vamos, então, refletir sobre isto desta forma. Ele exclamou dizendo: quem tem ouvidos para ouvir a respeito das infinidades, que ouça, e dirigi-me àqueles que estão despertos. E ele continuou ainda, dizendo: tudo que veio do perecível, perecerá, já que veio do perecível. Mas tudo que veio da imperecibilidade, não perecerá, mas se tornará imperecível. BG 89, 16-17 acrescenta: pois se origina da imperecibilidade. Portanto, muitos homens se perderam porque eles não conheciam esta diferença e morreram. Maria disse a ele: Senhor, como vamos então conhecer isto? O Salvador perfeito disse: porém isto é suficiente, pois é impossível para alguém disputar a natureza das palavras que acabei de falar sobre Deus verdadeiro, bem-aventurado e imperecível. Mas, se alguém quiser acreditar nas palavras aqui determinadas, que lhe vá do que está oculto até o fim do que está visível, e este pensamento lhe instruirá sobre como a fé nas coisas que não são visíveis foi encontrada no que é visível. Este é um princípio de conhecimento. Venham das coisas invisíveis até o fim das que são visíveis, e a própria emanação do pensamento lhe revelará como a fé nas coisas que não são visíveis foi encontrada naquelas que são visíveis, aquelas que pertencem ao Pai não gerado. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O Senhor do Universo não é chamado o Pai, mas antepassado. Porque o Pai é o início e o princípio daqueles que vão aparecer, mas ele, o Senhor, é o antepassado sem início. Olhando-se dentro de si mesmo num espelho, ele se parece com sua própria semelhança, porém sua aparência parecia como seu próprio Pai divino e como confrontador daqueles confrontados, o primeiro Pai existente não gerado. Ele na verdade tem a mesma idade da luz que veio antes dele, mas não é igual a ela em poder. E a seguir foi revelada uma grande multidão de seres autogerados confrontadores, iguais em idade e poder, estando na glória e sem números, cuja raça é chamada a geração sobre a qual não há reino daquele em quem vocês mesmos apareceram destes homens. E toda esta multidão sobre a qual não há reino é chamada filhos do Pai não gerado, Deus, Salvador, Filho de Deus, cuja semelhança está consigo. Porém, ele é o incognoscível, que está sempre pleno de glória imperecível e de alegria inefável. Eles todos descansam nele, sempre se regozijam em alegria inefável na sua glória imutável e sua jubilação imensurável. Isto nunca foi ouvido ou conhecido entre todos os éons e seus mundos até agora. Mateus disse a ele: Senhor, Salvador, como o homem foi revelado.
O Salvador perfeito disse: quero que vocês saibam que aquele que apareceu antes do universo no infinito, o Pai construído e desenvolvido por si mesmo, sendo pleno de luz brilhante e inefável, no princípio, quando ele decidiu que sua semelhança deveria se tornar um grande poder, imediatamente o princípio ou início daquela luz apareceu como homem andrógeno e imortal. Isto, para que por meio daquele homem imortal eles pudessem alcançar a sua salvação e despertar do esquecimento por meio do intérprete que foi enviado, que estará com vocês até o fim da pobreza dos ladrões. Seu nome masculino é mente perfeita gerada. E seu nome feminino é toda a sábia Sofia geradora. Também é dito que ela se parece com seu irmão e consorte. Ela é a verdade incontestada, porque abaixo da que o erro, que existe com a verdade, a contesta. E seu consorte é a grande Sofia, que deste o princípio lhe foi destinada para a união pelo Pai autogerado, do homem imortal que apareceu como primeiro, divindade e reino, pois o Pai, que é chamado homem, Pai próprio, revelou isto. E ele criou um grande Eon, cujo nome é Ogdoad, para sua própria majestade. Ele recebeu grande autoridade, e governou sobre a criação da pobreza. E governou sobre todas as criações. Ele criou deuses, anjos e arcanjos, miríades sem número para o acompanhamento daquela luz e do espírito masculino tríplice, que é o de Sofia, seu consorte. Pois deste Deus por meio deste homem originou-se a divindade e o reino. Portanto, ele foi chamado Deus dos deuses, Rei dos reis. O primeiro homem tem sua mente singular, interior, e o pensamento, assim como ele é isto o pensamento, e a consideração, a reflexão, a racionalidade, o poder. Todos os atributos que existem são perfeitos e imortais. Com relação à imperecibilidade, eles são na verdade iguais. Porém, com respeito ao poder, eles são diferentes, como a diferença entre pai e filho e pensamento, e o pensamento e o resto. Como eu disse antes, entre as coisas que foram criadas, a monada é a primeira, a diadocégia, e a tríada, até as décimas. As décimas, porém, governam as centésimas governam as milésimas governam as milésimas. Esta é a sequência entre os imortais. O primeiro homem é desta forma sua mônada. As páginas 79 e 80 estão faltando. Elas foram substituídas pela seção correspondente de Eugnostos, código V, cujo começo é algo diferente da frase parcial final de 378. Mais uma vez, esta é a sequência que existe entre os imortais. A mônada e o pensamento são as coisas que pertencem ao homem imortal. Os pensamentos são as dezenas, e as centenas são os ensinamentos, e os milhares são os conselheiros, e os 10.000 são os poderes. Porém aqueles que vêm do, existem com seus, em cada éon, no princípio, o pensamento e os pensamentos apareceram da mente, então os ensinamentos dos pensamentos, os conselhos dos ensinamentos, e o poder dos conselhos. E depois de tudo isto, tudo que foi revelado apareceu de seu poder. E do que foi criado, tudo que foi moldado apareceu. Do que foi moldado apareceu o que foi formado. Do que foi formado, o que recebeu nome. Assim surgiu a diferença entre os não gerados do começo ao fim. O que recebeu nome apareceu do que foi formado, enquanto a diferença entre as coisas geradas apareceu do que recebeu nome, do começo ao fim, pelo poder de todos os éons. Porém o homem imortal está pleno de toda a glória imperecível e de todo o contentamento inefável. Todo o seu reino se regozija em júbilo eterno. Aqueles que nunca foram ouvidos ou conhecidos em qualquer éon que vieram depois deles e de seus mundos. Então Bartolomeu disse a ele como é que ele foi designado no Evangelho homem e filho do homem. A qual deles, então, é este filho relacionado? O ser divino disse a ele: quero que vocês saibam que o primeiro homem é chamado gerador, mente auto-aperfeiçoada. Ele refletiu com a grande Sofia, sua consorte, e revelou seu unigênito, o filho andrógeno. Seu nome masculino é designado primeiro gerador, filho de Deus. Seu nome feminino, primeira geradora Sofia, mãe do universo. Alguns a chamaram amor. Porém, o unigênito é chamado Cristo. Como ele tem autoridade de seu Pai, ele criou uma multidão infindável de anjos como comitiva do Espírito e da luz. Em seguida outro princípio veio do homem imortal, que é chamado gerador auto-aperfeiçoado. Quando ele recebeu o consentimento de seu consorte, a grande Sofia, ele revelou que o andrógeno unigênito é chamado filho unigênito de Deus. Seu aspecto feminino é Sofia, a primeira gerada, mãe do universo, que alguns chamaram amor. Ora, o unigênito,
Como ele deriva sua autoridade de seu Pai, ele criou anjos, infindáveis miríades, como comitiva. Toda esta multidão de anjos é chamada Assembleia dos Divinos, as luzes sem sombra. Quando estes se cumprimentam, seus abraços tornam-se anjos como eles. Seus discípulos disseram a ele: Senhor, revela-nos a respeito daquele chamado homem para que nós também possamos conhecer exatamente a sua glória. O Salvador perfeito disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O primeiro pai gerador é chamado Adão, olho da luz, porque ele veio da luz brilhante, e seus anjos sagrados, que são inefáveis e sem sombras, sempre se regozijam com júbilo em suas reflexões, que eles receberam de seu Pai. Todo o reino do Filho do Homem, que é chamado Filho de Deus, está cheio de alegria inefável e sem sombra, um imutável júbilo, com eles se regozijando a propósito de sua glória imperecível, que nunca foi ouvida até agora, nem foi revelada nos eons que vieram depois com seus mundos. Eu vim do alto gerado e da primeira luz infinita para que eu possa revelar tudo a vocês. Mais uma vez seus discípulos disseram: diga-nos claramente como aconteceu que eles desceram das invisibilidades, do reino imortal para o mundo que morre. O Salvador perfeito disse: o Filho do Homem consentiu com Sofia, sua consorte, e revelou uma grande luz andrógena. Seu nome masculino é designado como Salvador, gerador de todas as coisas. Seu nome feminino é designado como Sofia, geradora de tudo. Alguns chamam-na de Pistis. Então o Salvador consentiu com sua consorte, Pistis Sofia, e revelou 6 seres espirituais andrógenos que são do tipo daqueles que os precederam. Seus nomes masculinos são estes: primeiro, não gerado; segundo, autogerado; terceiro, gerador; quarto, primeiro gerador; quinto, gerador de tudo; sexto, arquigerador. Os nomes femininos também são estes: primeiro, Sofia totalmente sábia; segundo, Sofia mãe de tudo; terceiro, Sofia geradora de tudo; quarto, Sofia, a primeira geradora; quinto, Sofia amor; sexto, Pistis Sofia. A partir do consentimento daqueles que acabei de mencionar, apareceram pensamentos nos eons que existem. Dos pensamentos, reflexões; das reflexões, considerações; das considerações, racionalizações; das racionalizações, vontades; das vontades, palavras. Então os 12 poderes que acabo de discutir, consentiram uns com os outros. 6 machos de cada um e 6 fêmeas de cada uma foram reveladas, de tal forma que existem 72 poderes. Cada um dos 72 revelou 5 poderes espirituais que juntos são os 360 poderes. A união de todos eles é a vontade. Portanto, nosso Eon surgiu como espécie de homem imortal. O tempo surgiu como a classe de primeiro gerador, seu filho. O ano surgiu como exemplo de Salvador. Os 12 meses surgiram como o símbolo dos 12 poderes. Os 360 dias do ano surgiram como a classe dos 360 poderes que apareceram do Salvador. Suas horas e momentos surgiram como os tipos de anjos que deles vieram os 360 poderes e que são inumeráveis. Todos os que vieram ao mundo, como uma gota da luz, são enviados por ele ao mundo do Todo-Poderoso, para que possam ser protegidos por ele. E o vínculo de seu esquecimento atou a vontade de Sofia, para que a matéria pudesse ser revelada por meio dele a todo mundo em pobreza com relação à sua arrogância e cegueira do Todo-Poderoso e a ignorância com que foi designado. Porém eu vim das localidades acima, pela vontade da grande luz, que escapou daquele vínculo. Eu interrompi o trabalho dos ladrões. Despertei aquela gota que foi enviada de Sofia, para que ela possa dar muitos frutos por meu intermédio e ser aperfeiçoada e não mais ser defeituosa. E para que possa se juntar por meu intermédio, o grande Salvador, para que sua glória possa ser revelada e que assim Sofia possa ser justificada também com relação àquele defeito, para que seus filhos não se tornem outra vez defeituosos, mas que possam alcançar a honra e a glória, subir a seu Pai e conhecer as palavras da luz masculina. E vocês foram enviados pelo Filho, que foi enviado para que vocês pudessem receber a luz e se removerem do esquecimento das autoridades, e para que isto não possa mais ocorrer por sua causa, ou seja, o relacionamento impuro que vem do fogo terrível que se origina de sua parte carnal. Pise sobre a sua intenção maliciosa. Então Tomás disse a ele: Senhor Salvador, quantos são os eons que ultrapassam os céus? O Salvador perfeito disse: louvo vocês porque perguntam a respeito dos grandes eons, pois suas raízes estão nos infinitos. Ora, quando aqueles sobre os quais eu discuti anteriormente foram revelados,
Ele ofereceu as páginas 109 e 110 estão faltando. Elas foram substituídas neste texto com a seção correspondente do Código Gnóstico de Berlim ano 8502, cujo início é um pouco diferente da frase parcial final de 308. Ora, quando aqueles sobre os quais eu discuti anteriormente foram revelados, o Pai autogerado muito em breve criou 12 éons como comitiva para os 12 anjos. E em cada éon haviam 6 céus, e assim haviam 72 céus dos 72 poderes que surgiram dele. E em cada um dos céus haviam 5 firmamentos, portanto existem ao todo 360 firmamentos dos 360 poderes que surgiram deles. Quando os firmamentos estavam completos, foram chamados os 360 céus, de acordo com o nome dos céus que estavam diante deles. E todos estes eram perfeitos e bons. E desta forma o defeito da feminilidade apareceu. E Tomás disse a ele quantos são os éons dos imortais, começando das infinidades. O Salvador perfeito disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O primeiro éon é o do Filho do Homem, que é chamado de primeiro gerador, que é chamado Salvador, que apareceu. O segundo éon é o do Homem, que é chamado Adão, olho da luz. O terceiro é o do Filho do Homem, que é chamado de Salvador. Aquilo que abraça estes éons sobre o qual não há reino, o éon do Deus infinito e eterno, o autogerado éon dos éons que estão nele, os éons dos imortais, que eu descrevi anteriormente, os éons acima do sétimo, que apareceu de Sopia, que é o primeiro éon. Ora, o homem imortal revelou éons, poderes e reinos, e deu autoridade a todos que aparecem nele para que possam exercitar seus desejos até as últimas coisas que estão acima do caos. Pois estes consentiram uns com os outros e revelaram toda a magnificência, até mesmo do Espírito, luzes numerosas do que são gloriosas e sem número. Estas foram chamadas no princípio, isto é, o primeiro éon, o segundo e o terceiro. O primeiro é chamado unidade e descanso. Cada um tem seu próprio nome. O terceiro éon foi designado Assembleia devido ao grande número que apareceu como uma multidão se revelou. Ora, como as multidões se reúnem e chegam à unidade, BG 111, 2.5 acrescenta que portanto, eles são chamados Assembleia, devido àquela Assembleia que ultrapassa o céu chamamos a elas de Assembleia do Oitavo. Apareceu como andrógeno e foi chamada parcialmente como macho e parcialmente como fêmea. O macho é chamado Assembleia, enquanto que a fêmea é chamada a vida, para que possa ser demonstrado que de uma fêmea veio a vida para todos os éons. E cada nome foi recebido, começando do princípio. Pois desta concordância com seu pensamento, em breve apareceram os poderes que eram chamados deuses. E os deuses dos deuses, por sua sabedoria revelaram deuses. E os deuses por sua sabedoria revelaram senhores. E os senhores dos senhores, por seu pensamento revelaram senhores. E os senhores, por seu poder revelaram arcanjos. Os arcanjos, por suas palavras revelaram anjos. Destes, apareceram semelhanças com estrutura, forma e nome para todos os éons e seus mundos. E os imortais, que acabo de descrever, todos eles têm a autoridade do homem imortal, que é chamado silêncio, porque ao refletir sem falar toda sua majestade foi aperfeiçoada. Pois desde o momento que os imperecíveis tiveram autoridade, cada qual criou um grande reino no oitavo bem como tronos, templos e firmamentos para sua própria majestade. Pois todos estes surgiram pela vontade da mãe do universo. Então os santos apóstolos disseram a ele: Senhor, Salvador, fale-nos a respeito daqueles que estão nos éons, pois é necessário que perguntemos a respeito deles. O Salvador perfeito disse: se vocês perguntarem a respeito de qualquer coisa, eu lhes direi. Eles criaram hostes de anjos, números infindáveis para seu acompanhamento e sua glória. Eles criaram espíritos virgens, as luzes inefáveis e imutáveis. Pois elas não têm nenhuma doença nem fraqueza, mas simplesmente vontade. BG 115, 14 e acrescenta que elas apareceram num instante. Desta forma os éons foram completados rapidamente com os céus e os firmamentos na glória do homem imortal e de Sopia, sua consorte que são a área da qual cada éon, o mundo e aqueles que vieram após, tiraram seu modelo para sua criação de semelhança nos seus do caos e de seus mundos. E todas as naturezas, começando da revelação do caos, estão na luz que brilha sem sombra, no contentamento que não pode ser descrito e no júbilo impronunciável. Eles se deleitam para sempre em virtude de sua glória imutável e do descanso imensurável, que não pode ser descrito, entre todos os éons que apareceram depois de todos seus poderes. Ora,
Tudo o que acabo de dizer a vocês, disse para que vocês possam brilhar mais do que eles na luz. Mas isto é suficiente. Tudo o que acabo de dizer a vocês, disse de uma forma que vocês possam aceitar, até que aquele que não precisa ser ensinado apareça entre vocês. Ele falará todas estas coisas a vocês com alegria no conhecimento puro. Maria disse a ele: Santo Senhor, de onde vieram seus discípulos? Para onde vão e o que eles deveriam fazer aqui? O Salvador perfeito disse a eles: Quero que vocês saibam que Sofia, a mãe do universo e o consorte, desejou por si só trazer todos estes à existência sem seu consorte macho. Mas, pela vontade do Pai do universo, para que sua bondade inimaginável possa ser revelada, ele criou aquela cortina entre os imortais e aqueles que vieram depois, para que a consequência pudesse acompanhar. As páginas 115 e 116 estão faltando. Elas foram substituídas aqui pela seção correspondente do Código Gnóstico de Berlim, N8502. Cadion e o caos, e assim o defeito da fêmea pudesse aparecer, e o erro viesse a lutar com ela. E esta tornou-se a cortina do espírito. Dos éons acima das emanações da luz, como já disse, uma gota da luz e do espírito desceram às regiões inferiores do Todo-Poderoso e no caos, para que suas formas moldadas pudessem aparecer daquela gota, pois isto é um julgamento sobre o aqui gerador, que é chamado Roundabout. Aquela gota revelou suas formas moldadas por meio do alento sopro, como uma alma viva. Ela definhou e dormiu na ignorância da alma. Quando ela se tornou quente com o alento sopro da grande luz do macho, e tomou pensamento, então nomes foram recebidos por todos os que estão no mundo do caos e por todas as coisas que estão nele por meio daquele ser imortal, quando o alento soprou dentro dele. Mas quando isto ocorreu, pela vontade da Mãe Sofia, para que o homem imortal pudesse ajuntar ali as vestes para um julgamento a respeito dos ladrões, ele então recebeu com agrado o sopro daquele alento. Mas como ele era semelhante à alma, não foi capaz de tomar aquele poder para si mesmo até que o número do caos estivesse completo, isto é, quando o tempo determinado pelo grande anjo estiver completo. Ora, lhes ensinei a respeito do homem imortal e soltei as amarras dos ladrões dele. Quebrei os portões dos impiedosos na presença deles. Humilhei a intenção maliciosa deles, e eles foram todos envergonhados e se elevaram de sua ignorância. Por causa disto, então, vim aqui para que eles possam ser unidos com aquele espírito e alento, aquele, e alento, e que possam tornar-se de dois um, da mesma forma como do primeiro, para que vocês possam dar muito fruto e subir a ele que é desde o princípio, em alegria e glória inefável, e honra e graça do Pai do universo. Quem conhece, então, o Pai em pura gnosis partirá para o Pai e repousará no Pai não gerado. Mas quem o conhece de forma defeituosa partirá para o defeito e para o resto do oitavo. Ora, quem conhece o Espírito imortal de luz no silêncio, por meio da reflexão e do consentimento na verdade, que me traga sinais do ser invisível, e ele se tornará uma luz no espírito do silêncio. Quem conhece o Filho do Homem na gnosis e no amor, que me traga um sinal do Filho do Homem, para que ele possa partir para os lugares de moradia com aqueles no oitavo. Vejam, eu revelei a vocês o nome do Ser Perfeito, toda a vontade da Mãe dos Anjos Sagrados, para que a multidão masculina possa ser completada aqui, para que possa aparecer nos éons, as infinidades e aqueles que surgiram na insondável riqueza do grande Espírito invisível, para que todos possam receber de sua bondade, mesmo a riqueza de seu descanso que não tem reino sobre ele. Eu vim do primeiro que foi enviado, para que eu pudesse revelar a vocês aquele que é desde o princípio, por causa da arrogância do aqui gerador e de seus anjos, já que eles que são deuses. E eu vim para removê-los de sua cegueira para que possam dizer a todos a respeito do Deus que está acima do universo. Portanto, pisem sobre seus túmulos, humilhem sua intenção maliciosa, e destruam o seu jugo e assumam o meu. Dei autoridade a vocês sobre todas as coisas como filhos da luz, para que vocês possam pisar sobre o poder deles com seus pés. Estas são as coisas que o bem-aventurado Salvador disse, e ele desapareceu do meio deles. Então, todos os discípulos ficaram numa grande alegria inefável no espírito daquele dia em diante. E seus discípulos começaram a pregar o Evangelho de Deus, o Espírito eterno imperecível. Amém. Fim.